É isso aí, meu caro Dionísio Solo, né? Nós estamos chegando com mais um programa Passando a Limpo, que é a verdadeira tribuna do povo. Gente, me ajuda aí a fazer o programa. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que comentar aqui no Passando a Limpo. Comente qualquer hora que você assistir o programa. Não sempre ao vivo, né? Porque tem gente que assiste o nosso programa na hora do almoço, tem gente que assiste o nosso programa depois das 6 da noite. Então, quer dizer, comente, solte o seu comentário. Nós precisamos mudar nossa cidade, mudar o nosso Brasil, mas assim, através de você comentando e a gente cobrando. É assim que as coisas funcionam, é dessa maneira que a gente trabalha. E é por isso que eu estou aqui todos os dias com o programa Passando a Limpo, levando a informação até você e também com críticas. Críticas que a gente faz aqui todos os dias, que são críticas construtivas. Porque as críticas construtivas, o nome já diz tudo. Elas são muito, mas muito importantes. E o que tem de problemas na nossa cidade, a gente leva até as nossas autoridades para que eles tomem providência. Porque, de repente, a autoridade não sabe, de repente, o prefeito, o secretário não sabe, deveria saber, né? O que está acontecendo no teu bairro, o que está acontecendo na tua região. E nosso programa é um elo de informação. E é por isso que aqui nós temos uma média de 10 mil visualizações por dia, ao qual eu quero agradecer todos vocês que acompanham a gente. Gente, não é brincadeira, não. Os nossos números aqui são números de capital. Nós estamos em uma cidade de 57 mil habitantes, que é Três Pontas, e os números da equipe e os números aqui do programa Passando a Limpo são números de capital, de programas que são feitos em rede social nas capitais aqui do nosso país. Então, a gente fica muito feliz porque nós temos vocês que estão com a gente, vocês que nos acompanham todos os dias. E eu sempre, é claro, sempre na minha carreira, por onde eu tive, por onde eu passei, no rádio, onde eu estou agora, em redes sociais, eu só tenho a agradecer, gente, por vocês estarem com a gente, por vocês acompanharem a gente, por vocês participarem dos nossos comentários. Eu tenho um comentário verdade que também é líder absoluto nas redes sociais. A gente fica feliz por quê? Porque eu tenho vocês que nos dão o respaldo. Sem vocês, o que seria de nós aqui na comunicação? Eu agradeço e peço para que vocês me ajudem a fazer o programa, para que vocês me ajudem a fazer o nosso comentário verdade. Sabe por quê? Para a gente ganhar cada dia que passa mais força, porque se você vai lá, comenta, se você vai lá, curte o nosso comentário, o que é que acontece? A gente vai ganhando força. Então, por isso que eu peço que você ajude, que você nos dê a mão, porque eu quero também ajudar vocês. É aquele negócio de mão dupla, né? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. É assim que funciona. Autêntico, dinâmico, verdadeiro. Silvano Alves. Gente, amiga, olha a situação que está chegando o Brasil. Está uma recessão terrível. É só você fazer as contas, você que vai no supermercado. Eu tenho o hábito de ir ao supermercado. Eu faço compras na minha casa. Então eu vou no supermercado. Veja o preço que está as coisas. A cesta básica subiu. E tem um outro detalhe. Agora, com os homens brigando lá em cima, e com essa guerra que está acontecendo no Oriente Médio, está subindo o preço do óleo diesel, da gasolina e do gás de cozinha. Em alguns estados, o preço da gasolina, do gás de cozinha e do diesel já subiu. Não sei aqui em Minas, parece que está subindo também em algumas regiões. Isso vai encarecer mais ainda na questão da cesta básica. Aí a gente pega um cidadão que é pai de família, que tem que pagar aluguel, que tem filhos pequenos que não trabalham ainda, que a esposa não trabalha, ganhando um salário mínimo. Como é que faz para viver nesse país de meu Deus, nesse nosso Brasil? Quer dizer, a situação é difícil
e os homens atrapalham. Aí que eu digo, porque uma eleição ela é muito importante. Ah, mas o presidente, o governador, o deputado, o vereador, o prefeito, Silvana, eles não atrapalham na nossa vida. Deixa eu não trabalhar para ver. Olha, trabalhando já está difícil. E se você for empresário? Eu sou empresário pequeno. Eu tenho uma empresa de porte médio. Gente, a gente não aguenta mais a carga tributária de impostos. Isso de uma empresa de comunicação. Eu imagino uma empresa que tem aí 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 funcionários. Veja como está a situação. A carga tributária no nosso país ela é muito grande, o salário é muito pequeno. E se aumentar o salário, piora para todo mundo. Vocês já notaram que quando se fala que vai aumentar o salário mínimo, tudo aumenta, não é verdade? Não é assim que são as coisas? Então, gente, a situação está difícil para o brasileiro. Eu já coloquei aqui, muita gente ganha Bolsa Família e tem uns que não gostam de trabalhar e ficam nessa, só recebendo Bolsa Família. É um cidadão que não tem perspectiva de vida. Porque se você tem perspectiva de vida, você vai à luta, você vai trabalhar, você vai procurar um serviço. Eu coloco o seguinte, aqui na nossa cidade, o que tem de gente que recebe Bolsa Família é uma cidade, gente, que tem 57 mil habitantes. A última vez que eu vi, que já faz muito tempo, eram mais de 14 mil pessoas recebendo Bolsa Família aqui na cidade de Três Pontas. Eu ressalto mais uma vez, uma cidade rica. Agora você imagina uma cidade pobre, o que tem de gente recebendo Bolsa Família. Eu acredito sim que o governo ele vai ter que fazer para as pessoas voltarem e para que a mão de obra volte. O governo vai ter que declarar o seguinte: você pode receber o Bolsa Família, mas você pode registrar a carteira também. Se o governo não fizer isso, a mão de obra vai estar escassa, vai estar difícil. Nós já entrevistamos aqui empresários da construção civil, falta gente para trabalhar. É por esse motivo. O governo passa o dinheiro, vou ganhar isso. Aí o sujeito tem lá 4, 5 filhos menores, o governo paga um tanto de coisa, e ele até quer trabalhar, mas sem registro na carteira. A esposa quer trabalhar, mas sem registro na carteira. Então, eu acho que o governo vai ter que tomar uma definição o mais rápido possível para que os postos de trabalho eles voltam a serem preenchidos, porque da maneira que está, não tem condição. Se o sujeito ganha o Bolsa Família, ele não pode trabalhar. E o sujeito também, se começa a trabalhar informalmente, ele não vai declarar, não vai lá e falar, eu não preciso mais do Bolsa Família e outros eventos do governo, outras coisas que o governo oferece, porque eu arrumei um emprego. Quem vai fazer isso? Ninguém faz isso. Entendeu? Eu acredito sim que as pessoas precisam sim do Bolsa Família, precisam sim de ajuda do governo. Isso é muito importante. Mas a ideia do Bolsa Família seria o seguinte: quando você arruma serviço, você iria parar de ganhar o Bolsa Família. Então agora eu falo diferente. Muitas pessoas já disseram isso, deputados inclusive. Deixa o cara receber o Bolsa Família e deixa ele trabalhar registrado. Porque senão nós não vamos preencher os postos de trabalho em que temos no Brasil. E não adianta também o governo daqui a pouco vem dizer que nós só temos 6 milhões de pessoas desempregadas. Gente, no universo de 220 milhões de pessoas, você acredita que só tem 6 milhões de pessoas desempregadas? Mas o detalhe é o seguinte, aí joga Bolsa Família, joga seguro-desemprego que o cara está recebendo, que ainda está desempregado, e outros benefícios do governo. Aí pode até ser esse número que eu acho que é muito maior, mesmo com os benefícios do governo. Então não adianta você fazer, o Brasil só tem 6 milhões de pessoas desempregadas. Gente, isso é enganar bobo. É só a gente prestar atenção. Olha o universo que nós temos no Brasil. O nosso universo no Brasil é de 220 milhões de pessoas, ou muito mais. Então, quer dizer, se o governo federal não tomar uma providência em relação a isso, os postos de emprego não serão preenchidos. Então, eu acho o seguinte, deixa receber o benefício, o cara recebe o benefício e pode trabalhar e pode registrar a carteira. O que vai acontecer? Pelo menos vai contribuir lá com o INSS, que está defasado, aliás, é um outro problema seríssimo no nosso Brasil.
INSS que foi roubado, usurparam aí dinheiro, roubaram dinheiro do povo brasileiro, dos aposentados, dos pensionistas, e quem está pagando isso agora é nós. Até hoje, eu não vi ninguém que está preso pagando algo que roubou do INSS. É roubou mesmo, gente. Roubou, tirou dinheiro de aposentado, tirou dinheiro de pensionista. Hoje nós tivemos aí, pela manhã, mais uma batida da Polícia Federal. Uma deputada do Ceará, ela foi presa. Ela vai ter que ficar com tornozeleira eletrônica. Eu acho que é o seguinte, tem que ir para a cadeia. Pessoa que rouba de aposentado e que rouba qualquer coisa, é cadeia nesse povo. Então essa deputada vai ficar de tornozeleira. Nós tivemos batidas também em São Paulo, da Polícia Federal. Então, estão trabalhando nesse sentido. E o que ajudou a mudar esse cenário em que muita gente fala, a CPI termina em pizza, a CPMI do INSS não terminou em pizza. E outras CPIs que são realizadas, gente, ela não termina em pizza. Você talvez não saiba, eu acompanho muito as CPMIs. Acontece o seguinte, muitos são processados, muitos perdem o direito político, então as CPIs e CPMIs, elas são importantes. CPMIs é porque tem lá o Senado e a Câmara Federal. É o que está acontecendo agora do INSS. E está avançando, se bem que o Supremo Tribunal tem atrapalhado muito nas convocações das pessoas para essas CPMIs, né? Eles têm o direito de ir lá e permanecer calados. E são pessoas que, com a CPI, eles têm todas as provas que o cara roubou do contribuinte. Então, esse tipo de gente tem que ir para a cadeia. Embora eu acho que o careca do INSS está preso, mas ele não é o maior ladrão. Eu acho que tem gente aí de terno e gravata que está escondido. E me parece que o careca do INSS vai fazer uma delação. E se ele fizer essa delação, gente, vai cair muita gente. Silvano Alves, a voz da comunidade. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Olha, gente amiga, eu estou vendo aí a prefeitura já trabalhando. Ontem a gente cobrou essa questão de tapa-buracos na cidade, limpeza. A prefeitura começou. E tomara que aproveite esse tempo de sol que nós temos aí para fazer esse trabalho aqui na cidade de Três Pontas, que é importante e que realmente está precisando. Que não é só Três Pontas, e vocês também, que nos acompanham em outras cidades, prefeitos aí da cidade de vocês também têm que fazer trabalho. Nossas cidades aqui, eu tenho olhado, muitas cidades da nossa região estão sujas, estão feias, não só Três Pontas. Três Pontas acho que ainda está um pouco pior do que muitas cidades aqui da nossa região que estão feias. Então agora é um momento de sol que nós estamos tendo, que o pessoal pode trabalhar, o departamento de obras pode trabalhar e pode ajudar aí nessa questão de limpeza das cidades. É muito feio, né? Você chegar numa cidade, tá com puro mato e cheio de buracos pela cidade toda, é muito feio. Mas eu já vi que a Prefeitura Municipal de Três Pontas já começou esse trabalho e tomara que chegue tão logo em todos os bairros, no centro da cidade, e o trabalho possa acontecer. Vamos fazer aqui agora, Diolinho Sola, a previsão do tempo para hoje. Nós estamos vivendo hoje a terça-feira de sol, pelo menos esta manhã, aqui na cidade de Três Pontas e no sul de Minas. Então, a previsão do tempo para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, com poucas nuvens, a temperatura em Três Pontas, ela deve girar entre 18 e 27 graus. Está terminando o verão. Depois nós vamos para o outono, né? Então, terminando o verão e dias quentes e chuvosos nós teremos por aí, em todo o território nacional. Mas, ao que me consta, hoje, amanhã, pelo menos, nós não teremos chuvas. E eu dei uma pesquisada, dei uma olhada aí na previsão do tempo, no clima-tempo. Me parece que quinta-feira também nós não teremos chuva. Isso é bom para que as prefeituras possam trabalhar nessa questão aí de limpeza, nessa questão de trabalhar nas estradas da zona rural, na questão de tapar buraco dentro da cidade. É um tempo aí em que pode se trabalhar.
porque com chuva, infelizmente, não tem jeito de fazer esse trabalho. Programa Passando a Limpo é a tua verdadeira tribuna do povo. Você sempre ligado aqui na equipe. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Hoje nós estamos vivendo a terça-feira 17, já hoje, né? Do mês de março do ano de 2026. Já dia 17. Você imagina, gente, daqui a pouquinho nós já teremos aí a Copa do Mundo, que vai ser em junho. E depois nós já teremos o quê? As eleições. Aí já tem logo na sequência em dezembro, as eleições em outubro. E em dezembro nós teremos aí as festas de final de ano. Vai se vendo aí como o ano vai passando rapidinho, né? E a crise vai tomando conta aí do nosso país. Porque quanto mais se para, e na Copa do Mundo para, menos se ganha. Você sabe disso, né? Na Copa do Mundo o pessoal fica eufórico, né? Com a seleção brasileira, mesmo com esse time medíocre que está aí, né? Mas a turma fica eufórica, até eu. Né? Vamos assistir o jogo no Brasil. A gente é brasileiro e o brasileiro nunca desiste. A verdade, o bem da verdade é esse. Mais pela seleção que a gente está vendo aí, por convocação, e até mesmo pelos jogadores que nós temos hoje, eu não acredito que o Brasil vai avançar muito nesta Copa do Mundo. Mas, pelo menos na primeira fase, na segunda, aí o Brasil vai. Aí dá tempo, né, da turma divertir um pouquinho, né, Johnny? Dá tempo da turma fazer a festa, aí depois volta ao normal, aí o país volta a seguir o seu caminho. E daí já tem eleições. Você vê que é Copa do Mundo, vai dar uma parada e depois já vai começar aquele falatório, um falando mal do outro, porque vai ser uma eleição um tanto quanto complicada. E um fala mal daqui, outro fala mal dali. Quer dizer, eu quero ver esses caras mostrarem nas eleições deste ano de 2026, o que eu quero ver eles mostrarem são projetos. O que eles vão fazer para o povo, o que eles vão melhorar para a sociedade. É isso que eu quero saber. Gente, vamos trazer as manchetes do programa Passando a Limpo de hoje. Vereadores aprovam compra de capinadeira para a Secretaria de Obras e voltam a discutir sobre moradores em situação de rua. Vereadores anunciam emendas indicadas do deputado federal Diego Andrade, que totalizam mais de 4 milhões e recursos para iniciar a estrada para a Capela do Padre Virto. São estas as informações aqui do programa de hoje, que a gente vai trazer em detalhes, a gente vai falar aí da Câmara Municipal, todas as semanas, né? A gente conversa sobre a Câmara Municipal e aqui a gente faz uma síntese, né, do que aconteceu, do que está acontecendo na Câmara Municipal de Três Pontas. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Antes de falar aí a respeito da Câmara Municipal, eu tenho uma informação que chegou aqui agora para a gente, que a Prefeitura Municipal lavou novamente a Praça Cônigo Vitor. E esse é o sistema. Todas as semanas lavando a Praça Cônigo Vitor, até porque essa questão de moradores de rua, que vai ser abordado aqui no programa já. Então, a Prefeitura fez mais um trabalho, não é mais que obrigação, mas a gente tem que registrar, até porque está fazendo. E o que está fazendo, a gente tem que realmente colocar aqui no programa. A gente cobra, mas a gente, se está fazendo, a gente tem que realmente falar e dizer e dar notícia e dar visibilidade para isso. Câmara Municipal de Três Pontas. Vereadores aprovam compra de capinadeira para a Secretaria Municipal. Vou falar disso já. Essa capinadeira que vai realmente ajudar e muito aí para resolver esse problema que está acontecendo de mato aqui na nossa cidade. A Câmara Municipal aprovou na sessão desta segunda-feira, que foi ontem, dia 16, 4 projetos de lei de autoria do Poder Executivo e um do Legislativo. O principal destaque da pauta foi pedido encaminhado pela administração municipal para aquisição de um veículo ou para aquisição de veículos destinados à Secretaria Municipal de Obras e Transportes.
No pequeno expediente, 2 temas dominaram os pronunciamentos dos vereadores: os recursos destinados ao município por parlamentares e a situação das pessoas em situação de rua, assunto que continua repercutindo entre os parlamentares. O vereador Maciel Ramos, do Republicanos, agradeceu os mais de 4 milhões em recursos indicados para 3 Pontas, pelo deputado Diego Andrade. Ele destacou que grande parte dos investimentos é destinada à área da saúde e comemorou especialmente a confirmação de 500 mil para iniciar o asfaltamento da estrada de acesso à Capela Santa Cruz, conhecido como a Capela do Padre Vitor. Maciel também citou recursos conquistados em parceria com os vereadores Daniel Rodrigues e Alexandre Correia, junto ao deputado estadual Ricardo Campos, do PP. Segundo ele, foram destinados 350 mil para a saúde, 300 mil em recursos livres, que poderão ser aplicados pela Prefeitura conforme a necessidade do município. Ao final de sua fala, o vereador fez um apelo à população para que não deem esmolas às pessoas que vivem nas ruas. Para ele, a prática acaba contribuindo para a permanência dessas pessoas na situação de vulnerabilidade. É um problema difícil de ser resolvido, mas uma das medidas é não manter o vício deles, disse o vereador. Já o vereador Francisco Fabiano Diniz, o professor Popó, relatou a viagem que realizou na última semana a Brasília e também da multa pesada que pode chegar a 1 milhão para quem provoca maus tratos e abandono de animais. Gostaria de dizer aqui que na semana passada eu estive em viagem para Brasília e... Antes que eu fale o principal, eu não fui só no evento, eu também fui lá no gabinete do Pacheco, do Alexandre Silveira, né, nós fomos no Ministério da Agropecuária, mas eu fui lá para saber a respeito da causa animal, né, que foi a Semana Nacional dos Animais. E até foi muito bacana, porque antes do evento, que iria começar meio-dia, meio-dia 1h, nós passamos na CNM e lá nós fomos conversar a respeito do assunto, né, que é o manejo de cães e gatos, e eles já passaram todas as dicas do que o governo vai soltar para a gente já poder correr atrás. Né? Como diz a atendente lá, falou, quem chega primeiro bebe água limpa, né? E dizer que é o seguinte, né, vão ter alguns projetos aí, depois nós vamos divulgar, que é um que se chama Simpatinhas e o outro Pró-Patinhas. Então, o município vai receber direto do governo federal, fundo a fundo. Lá na CNM eles comentaram que nunca viu um programa assim tão simples de ser manejado, fazer um plano de governo, de trabalho, aliás, fazer um conselho, que eu já até comecei a correr atrás aqui para o município ter, criar um fundo que vai ser ótimo para o nosso município. Ou seja, por exemplo, essa verba que eu fico correndo atrás, para a gente poder castrar, vai vir do governo federal. E o governo federal vai fazer uma coisa muito bacana até o final do ano, que é castrar 680 mil cães e gatos. Né? Tem uma perspectiva de ter em torno de 30 milhões de animais errantes. Então vai ser 680 mil, acho que são 5 ou 6 carretas que vão rodar o Brasil, as carretas imensas, coisa fantástica. Agora eu queria dar um aviso. Eu acho que agora vai ser uma hora de nós começarmos a trabalhar para acabar com o abandono de animais. Porque foi baixado um decreto onde as multas eram de 300 a 3 mil reais. Essa multa passou de 1.500 até 50 mil, podendo chegar a 1 milhão a multa. Abandono de cachorro, vai dar multa. Maus tratos, vai dar multa.
Então está aí na hora. Então, quando alguém vê, fazer uma denúncia, procurar, a gente correr atrás aí para pegar, porque agora vai acabar. Porque é igual eu respondi para uma pessoa na rede social, a pessoa falou assim, mas tem que ter prisão. Eu falei assim, a pessoa prefere ficar presa do que gastar R$1. Porque o que dói mesmo é o bolso, né? Então, vamos trabalhar aí e dar um conselho para os pais. Até quando se falou da multa poder chegar até 1 milhão, se tocou principalmente na rede Discord, que está acabando com essa juventude aí. Eles tocaram até no assunto de mutilação de animais, mas está tendo automutilação de crianças, crianças fazendo sexo, suicidando com plateia, e esse absurdo, essa aberração ainda está no ar até hoje. Ou seja, acredito que nós vamos ter que ter uma regulamentação da rede social urgente, né? Então, deixar aí, ó, comentar, vou pedir para fazer uma publicação, então o município fazer uma divulgação a respeito dessa multa aí, porque eu acho que agora, se a gente pegar uns 2 ou 3, eu acho que o pessoal vai alertar, porque o que tem de gente que sai de casa, muda para casa do lado, mas deixa o cachorro para a rua, agora está na hora de nós dar um susto nele. Muito obrigado. O professor Popó, vereador, tratou de um assunto muito sensível, que realmente é verdade. Não se maltrata animal. E, abrindo um adendo dentro disso, não se maltrata também pessoas. É o que tem acontecido, muito, não só na nossa cidade, mas tem acontecido por esse Brasil afora. Já o vereador Daniel de Paula Rodrigues, ele é do Partido Verde, cobrou esclarecimentos sobre a implantação da escola de tempo integral em Três Pontas, que será implantada no CAIC. Estou recebendo algumas mensagens, inclusive até encaminhei para a secretária de Educação, Mariane, de algumas mães lá, né, que têm seus filhos que estudam no CAIC, questionando sobre o período integral anunciado pelo Executivo no ano anterior, né? Inclusive tivemos em algumas visitas lá, né, vendo como estão as instalações da sala. Acredito que alguns vereadores, se eu me recordo, tiveram lá presente também. Então, em conversa com a Mariane, está acontecendo alguns processos, pois esse dinheiro vem totalmente custeado pelo governo, então não é simples como somente contratar, né, como a prefeitura contrata a mão de obra aqui. Então, no momento foi feita a licitação, uma empresa ganhou, mas devido a uma falta de documentação, acabou perdendo, então vai ter que reabrir esse processo licitatório. Então eu pedi para ela que nos mantenha informado, inclusive um atendimento hoje aqui na Câmara que eu tive foi referente a uma mãe questionando, né, sobre, às vezes ficou ali falado que não vai ter, então a gente vai ter sim o período integral lá no CAIC, mas devido a essa questão burocrática, está acontecendo esse atraso. A gente sabe, né, que o tempo integral é importante, especialmente para os pais e mães que trabalham durante todo o dia e precisam de um local seguro e acolhedor para seus filhos, né, para suas crianças que ali estudam. Sem falar também da segurança alimentar que o município oferece para essas crianças e todo atendimento local. Então eu peço, né, já o empenho da secretária que nos mantenha informado para que a gente passe as devidas informações para toda a comunidade ali que estão ansiosos esperando, né, e com razão, porque como foi pré-anunciado ano passado que esse ano teria, né, estamos aguardando. Estou recebendo alguns relatos, né, de alguns moradores, bastante terrenos já sendo limpos aqui na cidade, graças a Deus, né, praticamente aí 1 ano após a Câmara cobrando o empenho do Executivo, dos fiscais, para que isso pudesse ocorrer, já que poderia ter sido, né, feito lá no janeiro do ano anterior, mas que agora, né, está sendo feito. A gente pede, né, que isso não seja somente passageiro, que continue fazendo, né, as devidas fiscalizações, continue notificando os terrenos, que a gente sabe o tanto que isso é prejudicial
prejudicial para toda a comunidade. Então, muita gente aí, né, vendo que agora nossos CAIs começaram, né, a fazerem seus trabalhos devidamente, notificando, e a gente pede mais uma vez para que continue o trabalho. Outra coisa, estava falando com o vereador Antônio, referente a algumas solicitações que recebi de alguns moradores do Pontalete, né, cobrando sobre a limpeza. O Antônio veio, já me repassou, né, que lá existe um funcionário que faz a limpeza do local, inclusive, então já peço mais uma vez, já que o vereador está sempre cobrando, reforço para o Alisson, né, que passe, né, essa demanda, né, já que teve até uma publicação no Facebook. Isso é muito ruim, muito feio. Se já tem um funcionário que lá faz a limpeza, para que, né, a gente sofrer todo esse desgaste, né, o pessoal vir, como se diz assim, né, apedrejando todo mundo por falta de uma simples, como se diz, puxão de orelha. Se lá existe um funcionário, então é preciso que o trabalho seja feito regular, né, um distrito ali pequeno. Não acredito assim, que se 2 dias que ele faz uma limpeza geral, praticamente, né, fica o mês todo. Então fica aqui o pedido mais uma vez para o Alisson. O Alisson disse que vai estar lá essa semana, né, reforçando esse pedido de limpeza para que o distrito não fique, né, sendo prejudicado. A gente sabe, né, quanto, né, a falta de manutenção na limpeza é prejudicial para todos. Então, meu muito obrigado. Eu ouvi aqui atentamente o vereador Daniel Rodrigues falando a respeito da escola em tempo integral lá no CAIC. Eu, sinceramente, Joninho, eu pensava que já estava funcionando. Como as coisas aqui na nossa cidade, elas são morosas. Já faz tempo eu estive lá, filmei, mostrei a estrutura. Pelo amor de Deus, né? Já era para estar funcionando. Eu acredito que escola em tempo integral, e principalmente naquela região, é uma grande solução para tirar as pessoas, ou seja, os jovens, do mundo das drogas. E eu não sei por que demora tanto. Agora estão dizendo aí que é licitação, mas há quanto tempo? Eu, sinceramente, Johnny, eu pensava que essa escola em tempo integral já estava funcionando. A vereadora Valéria Evangelista Oliveira, a Valerinha do PL, apresentou durante a sessão a agenda de atividades que tem desenvolvido ao longo da semana, com foco no lançamento do Parlamento Jovem. Eu inicio a minha fala destacando uma agenda muito importante, né, voltada para a juventude do nosso município. Nos últimos dias estive visitando todas as escolas estaduais particulares que oferecem o ensino médio, convidando pessoalmente os alunos para participarem do Parlamento Jovem, já dito aqui no início da fala pelos vereadores, da edição 2026, cujo tema é Inclusão da Pessoa com Deficiência e com Neurodivergência. O Parlamento Jovem é um projeto desta casa e nós fazemos questão de que todos estejam aqui presentes na quinta-feira, nesse lançamento, né? É um lançamento oficial, onde a gente, né, tem a fala dos vereadores, tem a fala do presidente, do diretor, que é o Guilherme, a minha enquanto presidente da escola, do coordenador Carlos. Então, é o inicial do nosso trabalho, onde os jovens conhecem, né, aqui onde eles vão estar estudando para essa formação política e cidadã. Essa formação, ela permite aos estudantes compreenderem melhor o funcionamento do poder legislativo, aprenderem sobre democracia, participação social e construção de políticas públicas. É uma oportunidade para que os jovens desenvolvam o pensamento crítico, dialoguem sobre os desafios da sociedade e também apresentem propostas que podem contribuir para o desenvolvimento do nosso município e do nosso estado. Então, hoje eu falo que o jovem tem voto e voz e voto aqui dentro da nossa Câmara, né? Porque ele participa do parlamento e ele pode estar contribuindo aí para o nosso, né, mudança, inclusive, de leis estaduais. Convido toda a comunidade para participar do lançamento oficial, que acontecerá nesta quinta, como dito pelo nosso presidente, às 18h30, aqui neste plenário. Todos convidados a prestigiar, incentivar nossos jovens a participarem deste importante espaço de formação cidadã. Também gostaria de registrar que eu estive na cidade, no dia de hoje, na cidade de Machado, representando esta Casa Legislativa
pela Procuradoria da Mulher para participar da inauguração da Cuidoteca. Ela é um espaço criado dentro da Universidade Federal de Machado e ele trata-se de uma iniciativa muito importante e inovadora, pois oferece um ambiente de cuidado para as crianças enquanto as mães estudam ou trabalham dentro da universidade, fortalecendo o apoio às mulheres e a permanência estudantil. A importância de estar nessa cidade foi ter o contato com autoridades que vieram de Brasília para essa inauguração. Inclusive a secretária, lá do Ministério das Mulheres. Ela veio representando a ministra e toda a sua equipe dentro do Ministério das Mulheres. Então foi muito importante esse contato para a gente entender que nós temos muito a buscar na esfera federal. Tem projetos que nós precisamos cumprir algumas metas aqui no nosso município e depois buscar recursos, porque nós temos. Então, esses contatos foram muito importantes. Hoje também recebemos nesta casa os alunos do programa Jovem Aprendiz, dentro do projeto da Escola do Legislativo, chamado Visita Guiada. Durante este encontro, estava eu e o Miller conduzindo, o Miller falou sobre toda a nossa casa, toda a Casa Legislativa. Os jovens têm a oportunidade de conhecer o funcionamento da Câmara, entender o papel dos vereadores e acompanhar de perto o trabalho do Poder Legislativo. Ao longo dessa semana, receberemos outras turmas e reforço que todas as escolas estão convidadas a participar de nossa visita guiada à Câmara. As visitas acontecem durante o expediente da Câmara e são conduzidas pelos vereadores que aqui estão presentes. Basta realizar o agendamento na recepção desta casa. Eu aproveito ainda para lembrar, sobre o mês de março, o mês Lilás, de uma mobilização importante voltada à prevenção e o cuidado com a saúde da mulher. E o CIAMA está realizando agendamentos para diversos serviços, entre eles testes rápidos de sífilis, HIV, coleta de exames preventivos e solicitação de mamografias para as mulheres com indicação de rastreamento. O agendamento pode ser feito nas unidades básicas de saúde ou no CIAMA. Cuidar da saúde, incentivar a participação dos jovens, fortalecer as políticas públicas voltadas para as mulheres são compromissos que devem estar sempre presentes no nosso mandato. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço. Eu estou ouvindo a Valerinha dizer a respeito do Parlamento Jovem. É louvável que tenha alguém que presida o Parlamento Jovem, porque o Parlamento Jovem não dá votos. Isso aí não dá voto para a pessoa, mas é a formação de novos políticos. E tem gente que participa do Parlamento Jovem que fica tendo mais conhecimento do que vereador que está na atual legislatura. A verdade é essa. Entendeu, gente? A verdade é essa. Ouvindo os discursos dos colegas, o vice-presidente da Câmara, Rodrigo Alexandre Silva, o Rodriguinho investigador do União Brasil, afirmou que, ao trazer novamente para o debate a questão das pessoas em situação de rua, fez questão de apresentar um posicionamento técnico, mais uma vez, sobre o tema e um projeto de lei contra receptadores. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, um assunto que está muito em pauta, a questão dos moradores de rua. Eu gostaria de fazer alguns breves comentários, até mesmo porque eu já mencionei esse assunto no passado e acredito que ficar falando isso toda segunda-feira e não trazer resultados é perda de tempo. Como eu tinha dito no passado, o morador de rua, quando está em uso severo de drogas, muitas das vezes ele não tem capacidade de discernir o que é certo ou errado. Ele vai ficar lá usando droga, usando bebida e não vai ter solução. A única solução que eu acredito seria uma união de esforços entre a Procuradoria-Geral do município, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, a secretária de Assistência Social e a secretária de Saúde. Todos eles, numa força-tarefa. Chamar esses moradores de rua para que eles se restaurem primeiro a questão do vício. Eu sei, conheço alguns, eles não querem ajuda. Não é fácil lidar com eles. Então, qual que é a outra saída? Se a pessoa não quer ser ajudada, eles não têm a capacidade de entender o caráter ilícito daquele fato, é aquilo que
tecnicamente falando, a gente fala de semi-imputabilidade ou inimputabilidade do Código Penal, a única saída, ao meu ver, é a internação compulsória. Depende de ordem do juiz, porque aqueles que querem e desejam ser ajudados, que se faça ajuda. Aqueles que não querem ser ajudados, só querem viver nas ruas da cidade, fazendo as necessidades em via pública, dormindo dentro da igreja, atrapalhando o direito de outros moradores de ir e vir, cabe a internação compulsória. Eu vejo isso como última saída. Esse é um ponto que eu queria mencionar. E outro ponto também relacionado aos viciados de drogas. Nós estamos com uma onda de furtos de fio de cobre, fiações elétricas do município, tampa de bueiro e casa de material de construção. Eu vou adiantar aqui, senhor presidente, eu fiz o projeto de lei 007 de março de 2026, que dispõe sobre o cadastro e a fiscalização de estabelecimentos que comercializam sucates metálicas e fiação de cobre no município de Três Pontes, visando o combate ao furto de infraestrutura pública e privada e da outras providências. O que é isso? Em breve resumo. É obrigar que o dono do ferro velho ele faça um cadastro desse fornecedor, porque nós não estamos dando conta de prender o usuário de droga que furta fio de cobre. Não dá conta, até mesmo porque no Código Penal a pena do furto vai de 1 a 4. O juiz não consegue manter o cara preso com pena mínima de 1 ano. Então a gente precisa de outros mecanismos de proteção social. E esse cadastro dos ferroviários, do pessoal que mexe com sucata, é um caminho. Porque descumpriu, é notificado, é suspenso o alvará, manteve a reincidência, vamos caçar o alvará. Sem dó nem piedade. Caçar o alvará daqueles que estão comprando fio de cobre, fiação elétrica do município ou da população Três Pontes, gerando vários problemas sociais de gravidade considerável. Esse é um ponto importante que eu acho que eu vou precisar da ajuda dos demais vereadores que fatalmente apoiarão esse projeto. Senhor presidente, mencionar também, na semana agora, nós tivemos uma reunião com alguns agricultores da região dos Prazeres, Barra do Pinhal, Furtados, Fazenda Caxambu, Aracaçu, Pinhal. Na ocasião, o senhor presidente Miller participou, o vereador Roberto Donizete também participou. Nós precisamos dar uma guinada na prestação de serviço público no que tange às vias rurais, às vias vicinais. Porque não adianta a gente, Rodrigo, queremos o asfalto. É 1.200.000, 1.300.000 cada quilômetro de asfalto. Então a gente tem que não temos condições de ter o asfalto, mas temos condições de prestar um serviço melhor. Um cascalhamento, pavimentação melhor, com retirada de água, e isso com a ajuda dos agricultores que estiveram aqui e a ajuda de todo o poder público, nós com certeza iremos trazer um resultado melhor para a população que reside na zona rural. São as considerações de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Com relação a moradores em situação de rua, eu já abordei aqui, inclusive fiz comentários em relação a isso. Eu acredito que tem que haver uma união dos poderes, Câmara Municipal, Ministério Público, sociedade, Prefeitura Municipal, para que resolva esse problema o mais rápido possível. É um problema que afeta toda a nossa cidade de Três Pontas. Tem que ser feito algo o mais rápido possível, porque não pode continuar da maneira em que está. Semana passada, o presidente da Câmara disse que iria fazer uma reunião, vereadores e o Ministério Público. Eu até acrescento, se não já o fizeram essa reunião, que vá junto também o prefeito, o vice-prefeito, e que chame membros da sociedade também, para que resolvam, ou para que tentem resolver este problema que está angustiando aí a nossa sociedade. A ponta da sessão foi aberta com a votação de um projeto de lei do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que autorizou a abertura de crédito adicional especial no orçamento no valor de R$ 102.500. O recurso será utilizado na aquisição de equipamento de informática, mobiliário e eletrodomésticos destinados a atender demandas operacionais e administrativas e de atendimento ao público da autarquia. O projeto não recebeu discussão em plenário e foi aprovado por unanimidade.
O projeto que gerou mais debate entre os vereadores foi o que autoriza o investimento de R$ 309.783 para a compra de veículos e equipamentos destinados à Secretaria Municipal de Transportes e Obras. A proposta prevê a aquisição de 2 caminhonetes, cabine dupla, com valor estimado em 127 mil cada, além de uma capinadeira avaliada em cerca de 50 mil. De acordo com a justificativa apresentada pelo Executivo, a atual frota da Secretaria está bastante desgastada, o que compromete a eficiência dos serviços prestados à população. Durante a discussão, vereadores destacaram a importância da capinadeira para melhorar o trabalho de limpeza e manutenção das vias públicas do município. Alguns parlamentares, no entanto, lembraram que a Câmara já havia aprovado anteriormente um projeto que autorizava a contratação de capina elétrica, serviço que ainda não foi implantado. Entre os posicionamentos, o vereador Rodrigo Alexandre Silva, o Rodriguinho, investigador, afirmou que no início do atual mandato participou de uma reunião com o secretário municipal de obras, Alisson Rodolfo da Silveira, na qual foi discutido um planejamento para o setor. Segundo ele, dentro das limitações financeiras da pasta, as ações vêm sendo executadas gradualmente. O projeto também foi aprovado por unanimidade. A pauta também incluiu 2 projetos relacionados à manutenção e operação da balsa, que atende o distrito Pontalete. Um deles autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 5.297, enquanto o outro prevê R$ 330.621 para custear despesas com a manutenção e operacionalização operacionalização do transporte aquaviário municipal. Este último recurso é oriundo da Eletrobras, por meio de um termo de cessão de contrato firmado com o município de Três Pontas, destinado à certificação e manutenção da embarcação que realiza a travessia entre o distrito do Pontalete e os municípios de Eloy Mendes e Paraguaçu. Durante a votação, o vereador Antônio Carlos de Lima, do PSD, o Tonho do Lázaro, aproveitou para esclarecer a situação da travessia, especialmente para os usuários do serviço. Segundo ele, a interrupção do funcionamento da balsa ocorreu devido ao aumento das exigências feitas pela empresa responsável pela hidrelétrica de Furnas, relacionadas à qualificação dos profissionais que atuam na embarcação. De acordo com o vereador, responsabilidades que antes eram atribuídas à empresa passaram a ser assumidas agora pelo município. Ele também explicou que, quando o nível da água fica muito baixo e impede o funcionamento da balsa, as prefeituras envolvidas criaram um fundo para custear as pessoas que atuam nesse serviço e ficam paradas. Ainda, conforme relatou, uma fiscalização recente determinou que a embarcação deve operar com 2 operadores, com nível a mais do que os atuais têm, e um tripulante, exigência que atualmente não pode ser atendida por falta de profissionais com qualificação necessária. O curso exigido é oferecido pela empresa de Furnas e tem duração de 3 meses, em tempo integral, sendo realizado na cidade de São José da Barra, o que acaba gerando custos elevados para os interessados. Na avaliação do vereador, o ideal seria que houvesse um prazo para adequação às novas exigências, o que não ocorreu. O vereador José Prado, o Coelho, é o Geraldo José Prado, né? Ele saiu em defesa do prefeito Luizinho, afirmando que a situação não é responsabilidade direta da administração municipal. Já o vereador Maciel Ramos acrescentou que o governo federal também não teria cumprido o compromisso de manter o nível da represa de Furnas na cota 762, condição considerada importante para o funcionamento da travessia. Ambos os projetos foram aprovados por unanimidade. Eu digo o seguinte, gente, o problema é que aperta para o governo federal, aperta para o governo estadual, eles jogam o encargo em cima do município. Depois jogam tudo em cima do município. Tantas coisas que são jogadas para que o município atenda e os recursos cada vez mais estão diminuindo. Quer dizer, as receitas diminuem e os trabalhos aumentam para o município.
E encerrando a pauta, o plenário aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Popó, do PSB, que denomina a via número 1 do condomínio Alphaville, no bairro do Século, como Rua das Azaleias. Autor da proposta, Popó explicou que o projeto atende a um pedido dos moradores que enfrentavam dificuldade na prestação de serviços na identificação do endereço devido à ausência de denominação oficial da via. Pois é, então são estas as informações aí da Câmara Municipal que nós trouxemos aqui para o amigo, para a amiga, aqui no nosso programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Eu conto contigo agora na próxima quinta-feira com mais um programa. Amanhã tem o Comentário Verdade ao vivo, com a sua participação às 9 da manhã. Um grande abraço e até lá. Tchau.